Preste muita atenção que eu vou revelar algo muito importante para você. Você está tendo a oportunidade agora de ser um super-herói e salvar vidas. Esse trabalho que eu estou fazendo, levando saúde para muitas pessoas, precisa também do seu engajamento. Que você está recebendo gratuitamente, leve adiante gratuitamente saúde, vida, salve vidas e torne-se um super-herói. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Facebook. Curta esse vídeo para o YouTube entregar para mais pessoas. Inscreva-se no canal, clique no sininho para você ser avisado sobre os próximos vídeos e faça a tua parte. Eu estou fazendo a minha. Posso contar com você? Você certamente será apresentado agora a um vídeo com questões extremamente polêmicas, onde a gente vai mexer com crenças enraizadas, ideologias e até mesmo fanatismo. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão daquilo que se fala em termos de mentiras anticientíficas em relação ao consumo de carnes. Será que nós somos onívoros? Será que nós somos herbívoros? Será que nós somos carnívoros? Existe um monte de argumentação para dizer A, B ou C em relação a essa questão. O problema é o seguinte, muitas dessas argumentações são argumentações fraquíssimas quando dizem que o ser humano não deve comer carne. Isso é totalmente anticientífico, assim como é anticientífico a afirmação de muitos médicos que dizem que carne causa câncer, que gordura causa doenças cardiovasculares. Enfim, são tantas mentiras, vinda do veganismo, vinda da medicina, vinda dos profissionais de nutrição. E esse vídeo vai ser um vídeo longo, polêmico, que a gente vai pegar pesado. Mas é um vídeo que, se você tiver estômago, vá até o final. Porque é muito importante que você tenha pelo menos essas informações para você juntar aos seus argumentos, de repente mudar de opinião, de repente ver a tua opinião de uma forma diferente e de repente reforçar a tua opinião também, por que não? Mas é importante que você vá até o final. Afinal de contas, nada vem de graça. Se você quer um conhecimento valioso e se esse vídeo traz um conhecimento valioso, mas ele é longo, vale a pena você pagar o preço. Afinal de contas, eu estou pagando um preço aqui para te informar, gravando um vídeo longo no momento que eu poderia estar fazendo outra coisa. Mas eu tenho essa missão que eu trouxe para a minha vida de compartilhar com você aquilo que é ciência. E você vai ter acesso a muitos estudos randomizados ao longo desse vídeo. Tá ok? Por fim, quando a gente fala sobre o veganismo, quando eu falo sobre o veganismo, a única coisa que eu tenho para dizer é usar uma palavra forte, tá? É uma estupidez anticientífica. E sei que você é apedrejado por isso e não estou nem aí. Mas o que eu tenho a dizer é isso. É uma espécie, né? Um grupo de uma espécie, os veganos fazem parte de um grupo de uma espécie, que somos nós humanos, que não aceita aquilo que é da natureza. Ou seja, é uma espécie aceitando adoecer para proteger outras espécies, quando a natureza disponibilizou outras espécies para alimentar aquela cadeia carnívora, aquela cadeia onívora. E aí tem muita gente que não aceita a natureza e faz um monte de bobagem com a própria saúde. Até aí tudo bem, mas querer enganar a população leiga com argumentos pífios de que o vegetarianismo é algo natural, alimentação natural, porque muita gente associa hoje a alimentação natural a verduras, ao verde, às frutas. Não queira trazer uma coisa, a tua ideologia, e transformar isso em algo científico, porque isso não é. E esse vídeo que começa agora vai trazer toda essa explicação para você. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Respondendo, né, iniciar uma resposta, talvez não seja essa a grande pergunta, né, se o ser humano é carnívoro, herbívoro ou onívoro, mas uma afirmação eu já posso fazer em cima dessa pergunta. Uma coisa certa é que o ser humano não é herbívoro, isso é certo. Portanto, o vegetarianismo, o veganismo, ele está contra aquilo que é a nossa programação natural feita pela Mãe Natureza. E a gente vai começar a entender por que eu estou dizendo isso agora. Não quero ser o dono da verdade. Vou trazer para você estudos que mostram isso e como que você foi enganado por médicos, veganos, empresas, associações médicas, diretrizes alimentares, nutricionistas e muita coisa. Então vamos lá. Vamos começar aqui esse vídeo, você vai acompanhando a tela aqui.
Olha só, se você procurar no Google essa pergunta, colocar essa pergunta, humanos são onívoros? Ele vai trazer para você, né, aqui no Brasil, essa foto aqui, onde diz que o ser humano é considerado também onívoro, né? Embora muitos acreditem que o hábito de comer carne seja mais ligado a uma questão cultural. Já começou aqui uma afirmação, no mínimo esquisita, né? Porque está dizendo que é uma fonte praticamente aqui vegetariana, vegana, né? Dizendo que o comer carne é mais uma questão cultural do que uma questão fisiológica do ser humano. No entanto, muitos estudos, através de arqueologia, através de exames, né, sérios em grandes universidades, mostraram que o ser humano, lá na era paleolítica, lá os nossos ancestrais, eles eram caçadores-coletores. Você já viu alguém caçando alface, ou couve, ou tomate? Não, ninguém saía para caçar folhas. Caçador caça carne, caça animais, né? Então aqui já começa a desmontar o que está aqui no Google, né? Que o Google também tem muita coisa que a gente tem que questionar, porque as fontes que colocam aqui, o Google aparece todo tipo de fonte. Tem fonte confiável e tem porcarias que afirmam algumas coisas como essas daqui. Então, dizendo que de repente pode estar ligado mais a uma questão cultural o consumo de carne. Vamos ver se isso tem sentido aqui, continuando a argumentação daqui do Google. Porque o nosso sistema digestório, né, onde a gente digere o alimento, é mais semelhante aos de herbívoros. Grave agora essa informação do Google, que o nosso sistema digestório é mais semelhante ao dos herbívoros. A gente vai conferir já se isso tem sentido. Nós temos uma capacidade estomacal menor e olha só, acidez maior. Por isso, estamos mais parecidos com os herbívoros, segundo está dizendo aqui. Temos o intestino longo. Será que temos o intestino longo? Dentes caninos, aqui, de tamanho menor. Então, esses são os argumentos, e eu já vou adiantar para você minha opinião sobre esses argumentos, e agora eu vou explicar por que eu tenho essa opinião. São argumentos estúpidos para enganar você, para aderir uma causa. Uma causa anticientífica. É até bonito proteger os animais, legal. Eu só não consigo ver, por exemplo, na floresta, um leão lá se rebelando e falando assim para os outros leões, gente, vamos lá, vamos preservar a zebra, vamos parar de comer carne, vai morrer a espécie. O ser humano é o único que quer fazer uma estupidez dessa. E dizem que nós somos os mais inteligentes. Os únicos que não se adaptam à sua própria natureza e por isso, né, ele acaba se prejudicando, acaba adoecendo como a humanidade adoeceu nos últimos tempos. Então vamos continuar aqui. Eu peguei essas informações de um site que eu vi assim, as explicações estavam muito interessantes aqui, né? No entanto, no final dessas explicações desse site que eu peguei aqui numa pesquisa no Google, eu vou mostrar para você que tem algo muito esquisito, apesar do que esse site vai revelar para a gente. Então vou aqui nas letrinhas amarelas aqui. As proteínas necessitam de um meio ácido para serem decompostas. Por isso o pH do estômago humano é ácido. Então, pera um pouquinho só. Aqui no Google disse que o nosso estômago é mais parecido com o estômago de herbívoro. E uma das razões para isso, eles justificaram que nós temos uma acidez maior. Porém, tem uma explicação aqui bem científica que diz o seguinte: as proteínas necessitam de um meio ácido para serem decompostas, por isso o pH do estômago humano é ácido. Tudo bem que existem proteínas de origem vegetal, mas quando a gente fala de consumo de proteína para valer, a gente está falando de proteína animal. Então guarde essa informação, já começou a quebrar a argumentação do Google. Vamos lá. No caso dos carnívoros, né, porque aí podem argumentar assim, não, mas o ser humano não consome proteína vegetal, por isso o estômago é mais ácido. Então vamos lá. No caso dos carnívoros, o pH é bem ácido, como no caso dos gatos. Você já viu algum gato ingerindo proteína vegetal? Então a gente já começou a quebrar o Google aqui. Vamos lá, vamos continuar nesse site que foi muito legal. As vacas, representantes dos herbívoros,
ela, né, entre outras coisas, hidrolisa a celulose vinda das plantas que ela consome, né, do verde que ela consome, formando glicose, que é a energia, que é absorvida, né, pelo animal. Este processo não ocorre no ser humano, que perde toda essa glicose por não ser capaz de absorver a glicose contida na celulose. Aí, o que um vegano pode dizer? Ah, Luciano, mas peraí, você está comparando uma vaca com o ser humano. A vaca é um vegetariano, é um herbívoro, né? Um não vegetariano, é um herbívoro ruminante. O ser humano é um herbívoro não ruminante. Vamos ver se tem sentido isso daí. Vegetais possuem proteína. Vacas, né, elas conseguem extrair proteína dos vegetais. E eu já tenho falado aqui no canal há muito tempo que, apesar das plantas, dos vegetais trazerem tantos nutrientes e muitos nutrientes que servem para os herbívoros, o nosso organismo não consegue fazer a absorção desses nutrientes vindos dos vegetais como consegue fazer dos nutrientes vindos das carnes, vindo dos produtos de origem animal, dos alimentos de origem animal. Então, aqui a gente já está começando a entender isso daqui. As vacas conseguem extrair proteína dos vegetais, devido ao seu processo digestivo. Estômago compartimentado. O estômago da vaca, a gente vai ver, é dividido em 4 partes. São ruminantes. Elas possuem enzimas digestivas. Processam, capazes de processar a celulose. Também tem uma quantidade de bactérias muito maior do que a nossa para isso. Protozoários e até fungos que humanos não possuem, especializados em processar celulose. Mas ainda assim, um vegano assistindo esse vídeo, ele vai dizer que a gente está falando dos ruminantes. Vamos continuar aqui. Diferenciar celulose de fibras alimentares, né? Porque tem muita gente que diz que nós precisamos de fibras. Já vou adiantar, vai até o final do vídeo que eu vou provar que nós não precisamos de fibra, e fibra até faz mal para o ser humano, tá? Eu vou mostrar aqui, do jeito que eu estou mostrando aqui, prints de estudos científicos randomizados que vão quebrar essa ideia de que precisamos de fibras. Fibras não são essenciais para a nossa saúde. Vamos lá. Então, continuando aqui. Diferenciar celulose de fibras alimentares. As vacas usam suas enzimas e micro-organismos específicos para processar a celulose. A celulose ingerida é aproveitada por seu organismo, pelo organismo das vacas. Seres humanos não possuem enzimas ou bactérias capazes de fazer isso, de processar essa celulose. Não aproveitam completamente tudo que existe nos vegetais que ingerem, isso eu já falo aqui no canal há muito tempo. Isto pode ser compensado por nosso engenho, ou seja, nossa habilidade de raciocínio, de criar meios de conseguir driblar a natureza, né? Por exemplo, medicamentos é um engenho humano para driblar a natureza, que está acabando com a saúde da maioria das pessoas, que esqueceu que a alimentação é a fonte principal de saúde. Pessoas hoje recorrem basicamente a fármacos, a drogas, a medicamentos, a remédios, né? Então vamos lá, mas isso pode ser compensado por nosso engenho, criando suplementos que nos permitem viver com saúde comendo vegetais apenas. Então, aqui já começa a quebrar a ideia de que ser vegano ou vegetariano é algo natural. Nós não conseguimos viver com saúde, viver por muito tempo nesse estilo de vida vegetariano, vegano, se a gente não criar suplementos de vitaminas que não encontramos nos vegetais. Então, a gente tem que fazer algo fora da natureza para se adaptar a essa alimentação. O que já prova que essa alimentação vegana, vegetariana, é uma alimentação não natural. Não é artificial para o ser humano. Então, vegano, vegetariano, se você está bravinho já com esse vídeo, entenda uma coisa. Você ter a filosofia de vida, de salvar a vida dos animais, não deixar os animais serem abatidos da maneira cruel, como acontece muitas vezes, e aí eu concordo com você, tá? Mas eu não tenho culpa disso, aí tem que ter uma fiscalização, tem que ter um órgão de proteção dos animais para que o abate seja feito de uma forma menos cruel. Uma coisa não muda. O bicho que está sendo abatido lá, ele é a minha principal e única alimentação. Ponto. Tá certo? Então, isso é natural. Para você dizer que veganismo, vegetarianismo é de acordo com a nossa natureza, querendo distorcer os fatos, dizendo que a gente come carne por questão cultural, tá errado. E nós vamos provar isso daqui mais e mais a fundo. Então, vamos lá.
Isso pode ser compensado por nosso engenho, criando suplementos que nos permitem viver com saúde comendo vegetais apenas. Mas isso não nos torna vegetarianos por fisiologia, e sim por ética e engenho. Por ética, né? O que ele chama de ética aqui? Ele chama de ética assim, eu estou me preocupando com os outros animais. Né? Uma coisa que, assim, quando ele fala essa ética de eu estou me preocupando com os outros animais, ele deve estar criticando realmente quem fez essa natureza, onde animais para sobreviver precisam comer outros animais. Aí ele está criticando a natureza. A natureza talvez seja antiética, né? E engenho, né? Tem que criar meios para viver essa ideologia anticientífica. Mas vamos lá. Ainda que tivéssemos, agora está falando dos dentes, ainda que tivéssemos apenas molares, né, os panelões aqui do fundo na boca, não conseguiríamos extrair proteínas nem sintetizar vitamina B12 e vitamina K de uma alimentação vegetariana sem usar suplementos. Então, você está vendo que não é natural. A espécie humana requer 8 minerais essenciais. E mineral essencial existe, tá? Carboidrato essencial não. A única fonte viável desses aminoácidos e de vitamina B12 é a proteína animal. Tá aqui, dentro desse site, muito bem embasado, com fontes bem embasadas. Tá o link do site aqui para você ir lá e ler a matéria inteira. E dessa forma não podemos nos classificar como vegetarianos naturais. Tá aqui também. É comer carne ou tomar suplementos. Ou você come carne ou você toma suplementos. Ou você faz a coisa do jeito que a natureza manda, ou você vai ter que corrigir essa forma de viver de alguma forma com suplementos, com alguma coisa inventada pelo ser humano, criada pelo ser humano, de forma industrializada. Vamos lá. Por ética, compaixão e empatia com os bichinhos, escolhemos os suplementos. Esse cara que está argumentando isso está começando a ficar esquisito, concorda comigo? Vamos lá. O dente canino humano, olha que legal essa informação desse cara que escreveu esse texto. O dente canino humano se atrofiou com o tempo devido à mudança do consumo de carne crua por cozida. Sim, você vai ver também nesse vídeo que o fato da gente utilizar o fogo, né, para cozinhar o alimento, né, fez com que grandes mudanças na nossa espécie acontecessem. Uma delas foi atrofiar os nossos caninos. O dente de siso, que tem um formato adequado para mastigar vegetais, está praticamente sumindo e as pessoas cada vez mais tendem a nascer sem eles. Tanto é que ele demora para nascer e muitas vezes quando ele nasce causa tanto incômodo que a gente vai lá e arranca no dentista. Porque cada vez mais na evolução, Charles Darwin, com toda a sua pesquisa, mostrou que os seres vivos eles vão se adaptando de acordo com as necessidades. Os molares estão perdendo completamente, se já não perderam, estão perdendo praticamente a sua função. E os caninos, nossos, são menores, mas nem assim você vai ver que os dentes servem de parâmetro para dizer se um animal é carnívoro, herbívoro ou onívoro. Mas vamos continuar lá. A dentição, se a dentição e a capacidade se a dentição e a capacidade de digestão não obrigam um determinado tipo de alimentação, que é o que eu acabei de falar aqui. Vamos lá. Se fôssemos herbívoros naturais, a ingestão de carne seria praticamente impossível e inviável a médio e longo prazo, ou seja, nós não sobreviveríamos. Aliás, um dos experimentos que quis provar que colesterol mata, eles aplicaram colesterol em coelhos, aplicaram colesterol em herbívoros e disseram que colesterol mata. Mas coelho nunca foi para comer colesterol. É diferente de um carnívoro. Né? Você aplica colesterol em herbívoro, você vai matar o herbívoro. Então, olha só, se nós fôssemos realmente herbívoros, a gente não conseguiria, nem que a gente quisesse comer carne, o que já quebra aquele argumento do Google de que a questão é mais cultural. E teríamos capacidade de extrair proteína da celulose vegetal, coisa que nós não temos. A função dos dentes caninos não se restringe à caça e alimentação, como as pessoas que falam que nós não podemos comer carne, nós somos mais vegetarianos, mais herbívoros, porque não temos um canino desenvolvido. Olha só, a função dos dentes caninos não se restringe à caça e alimentação. Eles também são usados para defesa e ataque.
proteção do grupo, intimidação de oponentes, né? E rivais de acasalamento. Então o dente ele não é somente algo para alimentação. O dente, em muitas espécies, ele é uma arma de defesa e de ataque. A forma de digestão e aproveitamento dos alimentos mais influencia do que a dentição. Ou seja, quebramos mais uma lá daquele primeiro argumento quando você pesquisa se o ser humano é onívoro lá no Google. Agora, o que me chamou a atenção no final é que, olha o final dessa matéria, essa pessoa que escreveu tudo isso, o que que ela diz? Seja vegano por ética, compaixão e empatia. Nós estamos falando, eu estou lendo aqui a matéria de um vegano provando que o vegano, né, que o veganismo e o vegetarianismo não é algo natural da nossa espécie. Não sou eu que estou falando, é um próprio vegano muito bem embasado. Porém, ele continua defendendo, mas por ideologia, pelo menos essa pessoa tem uma consciência muito grande de que é a ideologia que o mantém vegano, não a ciência, não a natureza. Ele está indo contra a natureza e ele sabe disso, tanto que ele depende que só dá para fazer isso com suplementação. Então vamos continuar aqui, outras matérias virão. Tem um vídeo aqui, e agora eu vou compartilhar esse vídeo com você, que é o vídeo que eu considero assim, é a turma da lacração. É uma estupidez, os veganos querendo lacrar, querendo aparecer, aí vai lá no supermercado e fazem isso que você vai assistir agora. Tá vendo? Eles estão dizendo ali que aquilo ali é cadáver, um monte de cadáver, né? Mataram os bichinhos, colocaram nas carnes do supermercado, eles colocaram flores, é o velório dos bichinhos. Tudo bem, legal essa ideia. Um videozinho para lacrar, videozinho idiota, beleza, tá legal, eles são anticientíficos. Não tem problema não comer carne, problema seu, mas não queira enganar pessoas dizendo que isso é natural. Agora, até mesmo ideologicamente, eles falam de proteção dos animais. Então, lógico, vamos parar de comer carne e vamos ter que ampliar, né, a nossa produção agrícola, ampliar aquilo que você vai ver aqui nesse vídeo agora. Você está vendo como é que a coisa é incongruente? Olha só, eles estão preocupados, beleza, estão preocupados com boi, com frango, com carneiro, enfim, com porco. Mas e as aves que têm seus ninhos destruídos, seus ovinhos destruídos, quando essas máquinas destroem e passam por cima dessas aves? Muitos insetos que são animais são mortos, muitos répteis, anfíbios destruídos, quando a agricultura também é praticada. Ou seja, não tem jeito, isso é parte da natureza, nenhum animal é eterno, e se o ser humano escolher ser vegetariano, vegano, onívoro ou carnívoro, não tem jeito, animais vão padecer por conta de qualquer escolha dessas e animais irão morrer. Então essa questão ideológica também merece uma discussão, porque há muitos animais que são prejudicados pela agricultura, sim. Não tem jeito. Então, turma da lacração, vai procurar mal o que fazer, né? Vamos continuar o vídeo aqui. Continuando aqui então, olha só, o que eles justificam, né? Como a gente já quebrou essa ideia na matéria anterior, que os dentes definem se somos carnívoros, onívoros, herbívoros. Aí mostra aqui a dentição humana. Um herbívoro, né? Isso daqui é um primata, aqui é um macaco também, parece um orangotango. O carnívoro, né? Parece aqui um urso. Um onívoro, né? Estão considerando aqui um urso, lobo, onívoro. E um carnívoro aqui, um tigre, né? Olha a diferença da dentição. Portanto, olha aqui, ó, o nosso dente é igual ao do herbívoro. Portanto, não somos carnívoros, né? Então me explica uma coisa. O que está acontecendo com esse dente aqui do gorila? Essa baita dessa presa aqui, se ele não come carne. Se ele é 100%, né? Ele é herbívoro, não é onívoro. Por que... O que a natureza estava com a cabeça de dar uma presa desse tamanho para um bicho que não come carne?
Já parou para pensar? Tem alguma coisa de errado, então. Para de querer enganar a turma, ô vegano, ô vegetariano. Tá coisa errada. Como é que você explica esse gorila aqui, já que você justifica que o dente é uma forma de você dizer que nós não somos carnívoros, que nós não devemos comer carne, se o gorila que é vegetariano tem um canino desse tamanho aqui? Você está um pouquinho por fora, hein, meu amigo? Você não pensou no gorila, mas você também não pensou, por exemplo, no hipopótamo. A presa do hipopótamo é ainda maior que a do gorila. Você já viu hipopótamo comendo alguma zebra? Caçando zebra para comer? Né? Então, meu amigo, não tem lógica você dizer que o veganismo e o vegetarianismo é natural. Vamos lá. Eu vou aqui trazer trechos aqui de informações do Dr. Michael Eads, depois se você quiser você dá uma pesquisada no trabalho dele, num evento do Ancestral Health Symposium, né? Simpósio da Saúde Ancestral. Então, o que ele mostrou ali? Que humanos, o que nos caracteriza? Nós temos um cérebro maior e um intestino menor. Então, olha só, lá no Google, eles estavam argumentando que o intestino nosso é mais longo. Aqui, o Dr. Michael Eads, convidado para palestrar no Simpósio de Saúde Ancestral, disse que os humanos têm um cérebro maior e um intestino menor. Vamos entender mais isso daqui. Gorilas, babuínos e chimpanzés, gorila que tem aquela presona lá, né, que não come carne, não sei porquê, que tem uma baita de uma presa, já é o diferente, tem um cérebro menor e um intestino maior. Lógico, ele é herbívoro, tem um intestino maior. O estranho é o Google ter falado lá no começo desse vídeo que nós temos intestinos mais longos. A gente não tá batendo com a realidade, você já vai ver isso daí. O intestino longo visa absorver mais nutrientes e uma alimentação baixíssima de nutrientes, ou seja, os vegetais têm pouquíssimos nutrientes em relação às carnes. Então, você precisa de um intestino mais longo para quê? Para que você tenha mais tempo para absorver esses nutrientes que são pobres em relação à carne. Por terem uma alimentação com baixos nutrientes, come o dia inteiro. Esses bichos vegetarianos aí, os herbívoros, comem o dia inteiro. Eles precisam, senão eles não conseguem ficar em pé. Porque é pouquíssimo nutriente que vem nos vegetais. Estabilizando o desenvolvimento do cérebro. E aí o cérebro fica daquele jeitinho subdesenvolvido comparado ao nosso. Agora vamos falar dos humanos. Nós temos um cérebro maior e um intestino menor. Vamos entender isso que o Dr. Michael Eads disse. Nós temos dois motivos para isso. Passamos ao longo do tempo a ingerir carnes e passamos a utilizar o fogo para cozinhar os alimentos. A alimentação, ela se tornou, né, além da carne ser mais densa de nutrientes, quando você cozinha os alimentos, você vai ter uma maior absorção desses nutrientes também. Então, alimentação mais densa de nutrientes em menos tempo, com melhor absorção, né, que é o que o aquecer o alimento proporciona, uma melhor absorção, significando o maior desenvolvimento do nosso cérebro. Foi justamente por comer carne e também por passarmos a dominar o fogo para fazer esses alimentos, né, para cozinhar esses alimentos e aumentar a absorção dessas energias, que nós conseguimos trazer mais energia em menos tempo para o nosso organismo, desenvolvendo mais o nosso cérebro. Se hoje você queria uma resposta, por que o ser humano se desenvolveu tanto em termos intelectuais em relação aos outros animais? Está aqui a resposta. Passamos a comer carnes em algum momento da evolução e passamos a cozinhar essa carne, passamos a cozinhar diversos alimentos, o que fez com que a gente não precisasse se esforçar tanto para ter acesso a uma densidade maior de nutrientes, conseguimos fazer isso em menos tempo e aí, logicamente, muita energia foi jogada para o desenvolvimento do nosso cérebro. Vamos lá? Olha só que legal essa afirmação do Michael Eads. Não evoluímos para comer carne, mas porque começamos a comer carne em algum momento da nossa evolução. Isso fez com que o ser humano evoluísse da forma com que evoluiu. Estudos antigos mostraram que a alimentação dos neandertais e dos primeiros humanos era muito parecida com a dos lobos, e eu nunca vi lobo comendo alface, segundo alguns estudos. Então vamos lá. Agora, quando você olha, né, a questão dos egípcios, eles eram, na média, gordos, tinham dentes péssimos, péssima saúde óssea e doenças cardíacas. Isso daí já, através de estudos, se descobriu isso em relação aos egípcios. O Dr. Michael Eads mostrou uma série de estudos. Os egípcios, segundo estudos que analisaram múmias, consumiam alimentos agrícolas, grãos, cereais, farináceos.
Opa, peraí, alimentos agrícolas, grãos, cereais, farináceos. Me lembra muito o que muitos médicos defendem. Me lembra muito aquela alimentação de nutricionista tradicional. Tem coisa errada aqui. E os egípcios? Gordos, dentes péssimos, péssima saúde óssea e doenças cardíacas. Me lembra muito a população ocidental hoje, que passa por esse problema. Os egípcios já passavam e tinham uma alimentação parecida com essa que é defendida hoje em dia. Então vamos lá. Vamos entender um pouquinho agora a parte do intestino, que o Google diz que o nosso intestino ele é mais longo, né? Aqui você vê o intestino de um coelho. O coelho é herbívoro, tá, gente? Ele tem aqui, ó, o seco, tá chamando aqui, seco ou cego, né? Depende da nomenclatura aí, depende da publicação. Olha o tamanho do seco desse herbívoro não ruminante que é o coelho, né? O estômago simples, seco, intestino grosso bem desenvolvidos, tá aqui, ó. Olha agora essa raposinha aqui, o seco é bem menor, ó, compara esse com esse daqui, ó. O seco do carnívoro é bem menor do que do herbívoro. Intestino delgado e intestino grosso curto, seco pouco desenvolvido. Intestino, nós temos então o seco ou cego. Vamos entender para que serve isso daqui. Para absorção de água e sais de lubrificação das fezes. O seco tem essa função. Uma função imunológica e abrigo para enterobactérias, o apêndice. Legal, vamos entender. Então você já entendeu que herbívoros têm um secão e carnívoros têm um sequinho, para ficar mais fácil entender. Agora olha só, esse daqui... A gente está comparando aqui um coelho com o ser humano. Então você tem o sistema digestivo do ser humano. Olha o do coelho como é que é longo. Herbívoro. Olha só. E olha o do ser humano como é bem mais curto. Mas o Google disse que nós temos o intestino mais longo. E detalhe, está aqui como você viu lá, olha o tamanhão do seco do herbívoro, do coelho. E olha o do ser humano. É ainda menor que da raposa. Vamos ler aqui. Nos herbívoros, o seco armazena material alimentar onde as bactérias são capazes de quebrar a celulose, que a gente já viu que no nosso caso isso não acontece. Essa função não ocorre mais no seco humano, portanto, em humanos é simplesmente uma bolsa sem saída formando uma parte do intestino grosso. Então já começamos a quebrar aqui a argumentação de que o nosso intestino é mais herbívoro. Já por aqui você já começou a ver que não tem nada a ver. Aqui tem uma comparação, o sistema digestivo do carnívoro, bem curtinho, ó. O do humano, né, é um pouquinho mais longo que o do carnívoro, mas bem mais curto que o do herbívoro. Então não se justifica dizer, nesse caso aqui, que nós somos mais parecidos com herbívoros. Nós estamos nessa imagem aqui, realmente no meio termo, entre um e outro. Tanto é que a gente consegue se alimentar bem de vegetais e se alimentar bem de carnes. No entanto, quem se alimenta bem de carnes, de acordo com ciência, né, com estudos científicos, se dá bem. Quem se alimenta de carboidratos, vegetais em excesso, se dá mal. Mas isso é mais lá no final do vídeo que eu vou mostrar. Vamos lá. Olha só, esse é o estômago humano. Ele tem um compartimento só, ele é simples. Pum, pá, puta, intestino. Agora, você pega o estômago de um ruminante. Aqui é legal você entender. Olha só a vaquinha comendo a graminha dela. Você vai ver aqui que tem até umas setinhas com cores diferentes, tem uma verdinha, uma vermelhinha, uma azulzinha, uma pretinha. Vamos entender isso daqui. O estômago ruminante retira muita energia das fibras encontradas nas plantas. Então, eles têm, né, esse estômago ruminante tem as duas primeiras partes, que é o rumen e o retículo. O que essas duas primeiras partes fazem? Eles contêm uma imensa quantidade de bactérias, de protozoários e de fungos que lhe ajudam na digestão, algo que nós não temos. Vamos lá. Os outros dois compartimentos são chamados de omaço e de abomaço. Vamos ver isso daqui. No omaço acontece a absorção da água, do sódio, fósforo e ácidos graxos voláteis residuais. No abomaço ocorre a secreção de enzimas e de ácidos fortes, bem como parte da digestão que não aconteceu no rumen. Perceba que para se comer somente folhas, a vaca precisou desenvolver um estômago muito complexo, muito longe do que é o nosso estômago. Portanto, não tem nada a ver essa informação de que as folhas são fundamentais para o funcionamento do nosso organismo. Nós não temos 4 compartimentos para comermos folhas. Tá certo? A gente só não morreu como espécie antes porque a gente comia carne junto com as folhas, senão a coisa tinha complicado muito. Vamos lá.
Dessa forma, os estômagos dos ruminantes conseguem fazer algo que nós humanos não conseguimos: extrair muita energia e nutrientes dos vegetais e transformar o capim em proteína nobre. Para quem? Para ela sobreviver e para a gente ter acesso a essa proteína através da carne dela. Nós, na cadeia alimentar, vamos lá, ela come o mato, nós comemos ela e o mato que ela comeu através da proteína da carne dela. É muito simples de se entender isso daqui pela natureza. Por isso, a carne dos ruminantes oferece tudo o que poderíamos necessitar dos vegetais. Você precisa de cálcio? Come carne. Você precisa de magnésio? Come carne. Você precisa das vitaminas, micronutrientes? Come carne. Você vai encontrar tudo o que você precisa, principalmente na carne vermelha, principalmente no fígado. O fígado é o melhor suplemento natural que nós temos. Toda uma cadeia de suplementação está no fígado bovino. Está aqui a explicação. Tá certo? A vaca consegue tirar o máximo dos vegetais. E aí nós temos acesso a tudo isso da melhor qualidade através da carne dela. A gente não precisa colocar a boca na grama para comer. Ela faz isso para a gente. Vamos lá. Nossa, quando eu falo ela faz isso para a gente, já imagino do que me chamaram aí os veganos, né? Mas vamos lá. Outro pesquisador aqui, o Lierre Kitts, né, no evento Paleo FX, né, função da paleolítica, né, humanos, foram descobertos ali em sítios arqueológicos ferramentas fabricadas há 500 mil anos que visavam lidar com carcaças de animais. Para que o ser humano queria lidar com carcaça de animal? Tem instrumentos de corte de carne? Para quê, né? Esquisito se ele só comia mato, só comia vegetais. Dieta vegana vegetariana. Vamos falar um pouquinho dessa dieta. Tem excesso de açúcares, porque basicamente é só carboidrato, né? Só carboidrato. Carboidratos, trigo, feijão, batata, tubérculos e todas essas porcarias. Excesso de ômega 6, que é extremamente inflamatório, né, através das oleaginosas e óleos vegetais, né? Eles acreditam ainda no óleo de milho, óleo de soja, óleo de canola, né? Me mostra uma planta de canola, não existe isso, né? Girassol, enfim. Também consome muitos antinutrientes, os fitatos, o ácido fítico, que é uma defesa das plantas para evitar que você a coma. Então o que ela faz? Faz com que você, através do ácido fítico, não consiga aproveitar bem os seus nutrientes, fazendo com que você desista de comê-la. Mas o vegano e o vegetariano, ele é insistente. Mesmo assim, ele quer comer a plantinha, coitadinha, né? Um dia eu vou no hortifruti lá e vou colocar rosa lá para alface, coitadinho. Estão comendo demais o alface e o tomate. Vamos lá. Também os veganos e vegetarianos têm deficiência de vitaminas lipossolúveis, que vêm da gordura, lipo, da gordura, né? Como as vitaminas A, D, E e K. Deficiência de colesterol. Colesterol é importante, você vai ver isso em estudos científicos que eu vou colocar a foto do estudo aqui para provar para você. Vitaminas do complexo B, eles têm deficiências, principalmente a B12. Essas vitaminas do complexo B você só encontra na carne, não tem jeito. Dependência de maior quantidade de ingestão de vitamina C, senão fica resfriado o tempo todo. Quem é carnívoro não precisa. Depois eu vou gravar um vídeo só mostrando por que não precisamos de nos preocupar com suplementação de vitamina C, em consumo de vitamina C, laranja, limão. Quem é carnívoro não precisa disso. Eu vou provar isso com estudos depois. Vamos lá. Deficiência de vitamina D, em especial a D3. A D3 era de melhor absorção para o nosso organismo e é menos tóxica do que a D2. A D2, vitamina D2, você encontra vitamina D nos vegetais? Sim, nos cogumelos. Numa espécie de cogumelos, mas é a D2, ela é de menor absorção e mais tóxica. A D3 é na carne, tanto que 21% da vitamina D que os irlandeses têm acesso não é do sol, um país está sempre com o tempo fechado, é da carne. Então a carne vermelha é uma fonte de vitamina D maravilhosa que nós temos. E olha só, em termos de deficiência de vitamina D, os vegetarianos, estudos mostraram que eles têm uma deficiência de 58% de vitamina D. Os veganos, a coisa é ainda pior, 74% de deficiência de vitamina D. E vitamina D é fundamental. Tanto que o único estudo randomizado sobre Covid-19 mostrou o seguinte: quem tinha acima de 40 mil unidades de vitamina D praticamente não tinha necessidade de UTI e praticamente não tinha
incidência de morte. Alguns eram até assintomáticos, né? A vitamina D é muito importante no nosso sistema imunológico e muitas pessoas que morreram de Covid tinham deficiência de vitamina D. Então, olha só, e muitos que tinham vitamina D lá em cima, tudo legalzinho, foram assintomáticos. Porque as pessoas que tomam sol o dia inteiro, consomem carne, tá aqui, gente. Vamos lá. Deficiência de minerais encontrados na carne, como cálcio e magnésio. Eles têm muito problema de osteoporose no final da vida, coisa agravada. Vamos lá. Olha só esse estudo de 2008 do Jornal de Neurologia. Estado de vitamina B12 e taxa de perda de volume cerebral em idosos residentes na comunidade. Vamos ver o que esse estudo disse. Tá aqui, gente. Depois, ó, dá uma pausada no vídeo e digita isso daí, ó, se você quiser ver se é verdade. Né? O que esse estudo mostrou aqui? O objetivo dele é investigar a relação entre marcadores do status de vitamina B12 e a perda de volume cerebral por ano durante um período de 5 anos de uma população idosa. Esse estudo revelou que veganos e vegetarianos estavam 6 vezes mais propensos a sofrerem de diminuição cerebral, perdendo massa encefálica. Aí quando eu falo no vídeo que veganismo e vegetarianismo é uma estupidez, a pessoa ainda se sente ofendida, olha só. Também revelou que vegetarianos e veganos estão mais propensos a sofrerem ataques de agressão e raiva. Não é mesmo, ô vegano? Hein, vegano? Vegano? Ô, vegano! O que é? Tá vendo como é que eles são nervosos? Aí, ó, olha o jeito que me respondeu. Né? Não sabe dialogar. Tá faltando vitamina B12. Vamos lá. Outra revelação desse estudo, né? Vegetarianos e veganos perdem em média 5% do tamanho do cérebro. Meu Deus do céu. O maior cérebro vegano de quem participou desse estudo, de 2008, publicado no Jornal de Neurologia, está aqui o link, era menor que o menor cérebro daqueles participantes que comiam carne. Ou seja, pega lá, a menor cabecinha de quem comia carne ainda era maior do maior cabeção de quem não comia carne. Para você ver como que é essa perda cerebral que acontece na vida de veganos, né, vegetarianos, mas no caso aqui vegano. Conclusão. O baixo nível de vitamina B12, a conclusão desse estudo, deve ser investigado como uma causa modificável de atrofia cerebral e de provável prejuízo na inteligência, né, cognitivo subsequente em idosos. Aí a pessoa vai falar assim, não, mas a demência é natural para os idosos, com a idade ela vem mesmo. Não, não é natural não. A demência é natural para quem se alimenta mal. Para quem não tem os nutrientes necessários, por exemplo, aquelas pessoas que ficam morrendo de medo de comer gordura, de comer carne, aí não é à toa que a demência está aumentando cada vez mais entre os idosos. Porque venderam na geração deles que gordura entope as veias, que carne dá câncer, e aí começou a ter uma alimentação mais saudável, vegetal. Tá aqui, gente. Para de balela, a gente está falando de ciência, de estudo sério, do Jornal de Neurologia, não é qualquer jornal não. Vamos continuar que vem mais, vamos lá. Todos os estudos que mostram que os vegetarianos ou veganos têm mais saúde são estudos observacionais, estudos populacionais, estudos epidemiológicos, que não provam causalidade, eles não conseguem provar isso causa isso, tá certo? Nenhum estudo randomizado, esse sim tem o poder de provar causalidade, demonstrou que a longevidade desses dois grupos são causados por não comerem carne. Pelo contrário. E o que é pior, gente? Esse pessoal tá com uma coisa tão ridícula na mente, tá tão, como que eu posso dizer... É um fanatismo tão grande por essa ideia estúpida do veganismo, que olha só, isso daqui, ó, são empresas aqui, são produtos, né, de um site para veganos, V-Dog, comida vegana para cachorro, olha só, Plant Powered Dog, comida de origem vegetal para cachorro, além de estar prejudicando a própria espécie, agora está adoecendo seus animais, querendo dar vegetais para seres carnívoros. É uma estupidez sem tamanho. Vamos lá. Nosso intestino é limitado para a fermentação de plantas. Ele não é feito para isso. Então, quando você começa a comer bastante vegetais, fibras, como a fibra é bom para o intestino, olha só.
você acaba sofrendo de inchaço intestinal, sangramento, constipação, síndrome do intestino irritável. Mais frequentemente isso acontece em veganos e vegetarianos. Olha só, aqui nós temos aqui o intestino dos seres humanos, ó. É isso daqui, nesse tipo de desenho. Olha o do porco, é um pouquinho mais longo que o nosso, ó. Quanto mais longo, mais herbívoro ele é. O porco é onívoro, tá? Ser humano vamos chamá-lo de onívoro aqui. Mas olha só, o do porco é mais comprido que o nosso. O do cachorro é mais curto, ou seja, ele é mais carnívoro do que nós. Olha o do orangotango, que é também um primata, um primo nosso que é onívoro. Mas ele ainda é muito mais vegetal do que os insetos que ele come. Olha como é que o intestino dele é muito mais longo do que o nosso. Olha o do canguru, que intestino totalmente diferente, muito mais longo do que o nosso. Olha, tem um negoção aqui que é o seco e tal. Olha o da ovelha. Vê se o nosso tem alguma coisa a ver com o intestino de herbívoro. Olha o do cavalo. Onde que está um negócio desse tamanho aqui no nosso intestino? Ó? Não existe, gente. Olha isso, totalmente diferente. Olha o do koala, então, que come lá o eucalipto. É um intestino totalmente diferente. Ou seja, o nosso intestino ele está muito mais próximo do intestino do cachorro do que do intestino de qualquer herbívoro. E você percebe que quanto mais plantas esses animais comem, maior é o intestino. E o Google lá no começo dizendo que o nosso intestino é mais longo. A gente está quebrando tudo isso aqui nesse vídeo. Vamos lá. Esse daqui é um outro estudo, né? Vegan Diet. O que esse estudo diz? Depois você pega, né? Coloca lá no tradutor, se você não souber inglês. Olha só, aqui está o link. Pessoas que mais precisam de nutrição, como gestantes, crianças, adolescentes, lactantes e bebês, não devem seguir a dieta vegana. Presta atenção no que esse estudo disse. Se quem mais precisa de nutrição não deve seguir a dieta vegana é bom como nutrição? Ela deveria ser aconselhada por nutricionistas, uma dieta com mais folhas, com mais vegetais? Tá errado. Porque, olha só, se não é bom para crianças, adolescentes, lactantes, bebês, gestantes, que mais precisam de nutrientes, se não é bom para esse grupo que precisa de nutrientes, seria bom para a gente? Não, porque ela traz deficiência de nutrientes. É uma alimentação pobre. Continuando. Todos os micro e macronutrientes necessários para o organismo humano são encontrados nos alimentos de origem animal, principalmente nas carnes de órgãos. Não existem carboidratos essenciais na literatura científica, né? Mas existe uma série de micronutrientes que nós só encontramos na carne, como essenciais na literatura científica. Por exemplo, o fígado, que é, como eu já disse aqui, a melhor fonte de suplementação natural que nós temos, é completo, tem tudo que a gente precisa, tanto que eu me alimento pelo menos 3 vezes na semana, tem que ter fígado bovino na minha alimentação. Né? Hoje, aliás, diga-se de passagem, antes de gravar esse vídeo, eu me alimentei de fígado de frango. Vamos lá. Fígado de galinha. Bom, acho que é de galinha, não sei, já estava morto quando eu vi. Vamos lá. Outra questão aqui, razões de subsistência vegetal animal, estimativas de energia de macronutrientes em dietas de caçadores-coletores, aos nossos ancestrais, em todo o mundo. Tanto antropólogos quanto nutricionistas reconheceram que as dietas dos caçadores-coletores, caçadores em primeiro lugar, ninguém caça mato, ninguém caça fruta, né? Ele coleta a fruta, mas ele é antes de tudo caçador, modernos podem representar um padrão de referência para a nutrição humana moderna. Já está começando a ficar a coisa tão evidente que eles não têm mais como negar. E um modelo de defesa contra certas doenças de afluência. Olha só, nutricionistas e antropólogos devem confiar em procedimentos indiretos para reconstruir a dieta tradicional de humanos pré-agrícolas, humanos antes da agricultura, humanos que consumiam carne e no período em que estava entre uma caça e outra, passava dias sem conseguir uma nova caça, aí comiam frutas, né? Frutas daquela época, que nesse vídeo ainda você vai ver a diferença das frutas antigas para as frutas atuais. Não tem nada a ver com isso que você acha no supermercado hoje. Então olha só, antropólogos e nutricionistas já estão vendo a importância de voltarmos para a nossa alimentação original, a nossa alimentação lá da época, antes de ter os grãos integrais, antes da gente ter as plantações, antes de ter tudo isso que adoeceu a humanidade. Que é o caso aqui, olha só os esquimós, né? Os esquimós,
estudos no começo do século passado, pesquisadores foram lá e ficaram surpreendidos. Eles não tinham diabetes, não tinham câncer, não tinham problemas de saúde, não tinham doenças do mundo ocidental, os esquimós. E também o povo Maasai lá na África também surpreendeu muito no começo do século passado. Os pesquisadores que iam lá, eles viviam mais ou menos da mesma forma que lá os nossos antepassados da Era Paleolítica, basicamente caça e coleta. Resultado, eles não apresentavam doenças. Aí vem um vegano e vai falar assim para mim: Luciano, mas eles vivem em média 40 anos. Lá o homem da Era Paleolítica vivia em média 40 anos. Lógico que ele vivia em média 40 anos. Ele não estava dentro do apartamento dele. Ele não tinha um carro para se deslocar de um lugar para o outro rapidinho. Ele não tinha nada disso. Quando ele saía para se deslocar, né? Primeiro, quando ele ia caçar, às vezes ele ia caçar lá um elefante, às vezes ele ia caçar lá um javali, às vezes ele ia caçar um búfalo, ele não achava no supermercado, né? Então ele estava sujeito a traumas que nós hoje não temos, né? Ele tinha uma expectativa de vida curta porque ele se traumatizava muito. O tempo todo ele era caçado também, você não é caçado. Então não queira comparar, talvez, se ele vivesse nos tempos atuais, talvez ele vivesse realmente muito mais do que a gente, provavelmente viveria muito mais do que a gente, com toda essa proteção que nós temos nos tempos modernos. Então vamos entender isso daí, não dá para se comparar, essa é outra comparação estúpida. Eles viviam num terreno muito mais agressivo do que o nosso, ponto. Agora, se você analisar, eles viviam em média 40 anos, beleza, o ser humano hoje vive em média 40 anos. Depois dos 40, 45, ele passa a sobreviver porque ele vive doente. Isso não é vida? Eles viviam 40 anos e morriam em muitas ocasiões, de forma traumatizante, ou caçando ou sendo caçado. Tá certo? Mas ele estava saudável. O ser humano, depois dos 45, hoje, em média, ele vai terminar a vida muito doente. Ele já vai um caco dos 45 em diante, já começa a aparecer dor em tudo. Tá? Então, o ser humano também vive até os 40. Depois dos 40, ele sobrevive em média. Poucos chegam com bastante saúde lá na frente, tanto que são admirados, porque eles são diferentes, infelizmente. Vamos lá. Também peguei aqui, ó, tá aqui o link para você, essa matéria da BBC, né? Por que deixei de ser vegano para tentar melhorar minha saúde? Vamos ver o que diz aqui. Tirei aqui os prints dessa matéria. Por convicção ou por moda, o fato é que o número de pessoas que adotam a dieta vegana tem crescido substancialmente nos últimos anos. Com isso, eles não comem nenhum tipo de alimento de origem animal, como carne, peixe, queijo, ovos e até mel. Olha só, John Nixon e sua companheira se tornaram veganos em 1984, quando tinham 23 anos e ainda viviam em uma fazenda no norte da Escócia. Agora, 26 anos depois, o casal decidiu voltar a comer carne. Nós costumávamos ver o gado indo para o matador, então decidimos parar de comer carne, conta ele. Depois, tivemos que pesquisar o que poderíamos comer. É a história mais ou menos de quase todos os veganos, né? Ele conta que expandiu seu horizonte alimentar quando começou a olhar para as dietas oriental e indiana. Logo depois, o governo começou a falar de alimentação saudável, que não ocorria antes. Então, nós pensamos, legal, fizemos uma escolha moral e saudável, disse o Nicholson. Tive síndrome do intestino irritável por 17 anos. Tá aí o resultado. Pensou muito nos outros animais e esqueceu dele mesmo. Vamos lá. Eu não consigo imaginar um leão pensando na zebrinha e adoecendo a família inteira, mas vamos lá. Toda vez que eu comia, minha barriga inchava, tanto que seria possível colocar um copo em cima dela, explica. Também aumentou e ele começou a engordar. Com 1,78 de altura, chegou a pesar 95 quilos. Ao mesmo tempo, sua companheira sofreu hipotireoidismo. Olha só. Doença que pode causar aumento de peso, queda de cabelo, ressecamento da pele e fadiga. Vegano, hein? Vegano. Então o casal decidiu mudar e retornar ao tempo em que não restringiam sua alimentação. Continuando, minha mulher disse que o problema não era o que estávamos comendo, mas o que nós não comíamos. E é verdade, o que falta nessa alimentação pobre de nutrientes. Ela achava que precisávamos mudar para fazer alguma diferença. Inicialmente fiquei cético, mas depois decidi apoiá-la. O impacto na saúde dos dois foi quase imediato. Em 48 horas que ele largou a alimentação vegana, Nicholson começou a se sentir melhor e seu problema no intestino desapareceu. Igual o Doril, né? Só que o Doril traz um monte de problema. Aqui não, comeu carne, problema sumiu. Sua companheira também apresentou melhora.
Quando você é vegano por 26 anos, isso acaba virando parte da sua identidade. Aí que eu falo que é uma questão ideológica. O vegano, se ele se restringir à questão ideológica, tudo bem, mas não queira vender a mentira, conforme a gente está mostrando aqui, de que ser vegano é natural. Não, isso é artificial. Isso é a coisa mais artificial para a nossa espécie, conforme a gente está mostrando aqui. Vamos lá. Ele disse que ficou preocupado com o retorno à dieta com proteína animal, mas ele e sua mulher conversaram longamente e resolveram pela mudança definitiva. Decidimos colocar nossa saúde acima dos animais. Achei isso inteligente, né? Agora tá parecendo um leão de verdade. Vamos lá. Steele Silver, né? Questão de ansiedades. Steele Silver foi vegana por 8 anos antes de voltar a comer carne. Quando retornou, não sabia que isso iria ter um impacto positivo sobre seus problemas de saúde. Me tornei vegana porque me disseram que eu tinha intolerância à lactose. Pronto! Ei, médico, nutricionista, que maravilha! Vamos lá! Eu já havia sido vegetariana durante 20 anos. Fazia tempo que eu pensava em me tornar vegana por causa de minhas crenças sobre o abuso dos animais e das práticas das indústrias de granjas. Assim, foi uma combinação perfeita para eu dar esse meu último passo, disse a TV BBC. Inicialmente, Estelle ficou contente com a mudança porque teve uma melhora em sua pele, mas com o tempo ela passou a sentir cansada, incapaz de lidar com o estresse. Além disso, desenvolveu problemas de ansiedade. Tá faltando justamente as vitaminas do complexo B. Tá faltando também a questão do ômega 3. Tá cheio de problemas, né? Bainha de mielina lá, que cobre o axônio dos nossos neurônios, precisa de gordura, senão começa a falhar, vem a demência. Mas vamos lá. Toda vez eu saía, ficava muito nervosa, eu quase não conseguia falar com as pessoas e com meu namorado, né? Igual aquela mulher que respondeu para mim quando eu chamei de vegano, você viu a irritação da coitada, né? Vamos lá. Nunca tinha feito a conexão dos problemas de saúde com a dieta, e a segui completamente, porque por ética, como diria aquele rapaz lá daquele primeiro site que eu mostrei, me sentia muito melhor não dando meu apoio à indústria de alimentação animal. E também estava convencida de que a dieta era saudável, é isso que eles vendem para você. Tá aqui a foto dela, ó, tirado lá da matéria. 8 anos depois, para sanar seu desejo por carne e peixe, Estelle começou a criar armadilhas em sua dieta vegana, além de pequenos prêmios. É como se meu corpo me agradecesse cada vez que eu comia um pedaço de carne. Lógico, você está dando para ele justamente o que ele precisa, o que é ideal para ele. Pouco depois, no mesmo ano, ela foi diagnosticada com síndrome de fadiga crônica, cansaço. Em um grupo de apoio a pessoas com a doença, ela foi orientada que a ingestão de carne e peixe deveria aliviar os sintomas. Tá aí, ainda bem que encontrou gente inteligente. Vamos lá. Desde então, minha saúde tem melhorado bastante e praticamente não tenho mais ansiedade. Ponto. Tá aí, gente. Carne. E ontem, nesse canal, eu gravei um vídeo que problemas emocionais têm a ver com alimentação. E o que eu defendi? Carne. Carne, tá aqui, gente. A gente fala, a gente prova. A gente está falando de ciência, não está falando de achismo. Vamos lá. De acordo com o Serviço Britânico de Saúde Pública, os veganos que não controlam bem sua dieta podem sentir falta de nutrientes importantes como cálcio, ferro e vitamina B12. Né? Isso você acha facinho nas carnes. Outra questão, me sinto muito bem. Carrie Eddings é vegetariana desde os 10 anos de idade, mas há 18 meses, quando tinha 40 anos, decidiu se tornar vegana. Decidi virar vegana porque a indústria de produtos do leite me enfurece, corta meu coração. Né? Preocupada lá com os animais. E legal, não tem que ser cruel com os animais, não. Tem que matar para alimentar, não fazer crueldade. Mas se abster de se alimentar do que o nosso corpo precisa, por conta dessa preocupação, é adoecer a própria espécie, não tem sentido. Vamos lá. Desde que deixou de consumir leite e ovos, ela se sente bem como nunca e assegura que sua digestão melhorou. Ela diz estar mais tranquila e desperta. Agora ela tem que controlar mais seu cardápio. Ela admite que quando mudou de vez, sentiu-se mais cansada, mas aumentou o consumo de vitamina B12 para equilibrar seu sistema. Ela diz que a dieta funciona, mas tem que suplementar. Está fazendo uma suplementação. E o artificial nunca consegue se comparar àquilo que é natural. Ou seja, você pega ela aqui que ela se sente muito bem. Ela se transformou em vegana, mas ela precisa suplementar aquilo que precisa na carne. Então a carne é necessária para o nosso organismo. De forma que ser vegano, ser vegetariano é ir contra a nossa natureza. Não é natural, não somos herbívoros, ponto final. Vamos lá.
Olha essa matéria da Veja. Hábito de comer carne pode ter ajudado a expansão humana. Estudo mostra que a inclusão de carne na dieta humana provocou uma série de mudanças que ajudaram o homem a se espalhar pela terra. Mais um estudo aqui, impacto da carnivoria no desenvolvimento e evolução humana revelado por um novo modelo unificador de desmame em mamíferos. Essa daqui é show de bola, presta atenção. Essa pesquisa, né, tem esse título que eu já li para você, o título original está em inglês, foi divulgada na revista PLOS ONE, que é uma revista científica respeitada, né, a instituição Universidade de Lund, na Suécia. Amostragem, mamíferos de 70 espécies diferentes. Agora a gente vai ver quem é quem, né? Foi estudado esses mamíferos. Resultado, inclusão de carne na dieta humana foi decisiva para o homem se espalhar pela terra. A gente é o que é hoje porque nós ingerimos carne ao longo da evolução humana. Vamos lá. Estudo realizado por um grupo de pesquisadores da Universidade de Lund, na Suécia, mostra que foi graças à dieta carnívora que o ser humano conseguiu se espalhar pela terra. Publicado na edição dessa semana do periódico PLOS ONE, o estudo mostra que quando os primeiros homens começaram a caçar e comer carne, as mulheres puderam desmamar mais cedo seus bebês. Pois é, né? Mais nutrientes no leite, mais nutrientes para o desenvolvimento do bebê, pois havia mais alimento disponível para a prole. Com a diminuição do período de amamentação, o intervalo entre um filho e outro foi encurtado. Desenvolvimento cerebral. Ao colocar o desenvolvimento cerebral e a composição da dieta em uma equação, o período de desmame humano se encaixa precisamente com o modelo dos outros mamíferos. O modelo criado pelos pesquisadores mostra que os jovens de todas as espécies param de mamar quando seus cérebros alcançam um estágio específico no processo de desenvolvimento do cérebro. Carnívoros podem desmamar antes do que os onívoros e herbívoros devido à sua dieta. E o que aconteceu com o ser humano? Desmamou antes do que todas as espécies. Ou seja, bem pro lado carnívoro essa coisa. Para realizar o experimento, eles aplicaram a esse modelo informações sobre a dieta e o tamanho do cérebro de cerca de 70 espécies de mamíferos de vários tipos. As espécies cujas dietas têm no mínimo 20% de energia originada pelo consumo de carne foram categorizadas como carnívoras. Segundo esse critério do estudo da Universidade de Lund, na Suécia, o ser humano é carnívoro, não onívoro. Animal que se alimenta tanto de fontes animais quanto vegetais. Ou seja, nós, de acordo com esse estudo, comparando 70 mamíferos diferentes, nós nos encaixamos na classe dos carnívoros. E agora, como é que ficam os médicos que dizem que carne não pode, carne que causa câncer, carne traz uma série de doenças cardiovasculares? Tem alguma coisa de errado, né? Estão precisando estudar. Vamos lá. O modelo mostra que humanos não se diferenciam de outros carnívoros em relação ao tempo de amamentação. Todas as espécies carnívoras, desde animais pequenos como furões e texugos, até outros maiores como panteras, baleias assassinas e humanos, têm um período relativamente curto de amamentação. A diferença entre os humanos e grandes primatas, como orangotangos, chimpanzés e gorilas, que antes intrigava os pesquisadores, parece depender meramente do fato de que os seres humanos tornaram-se carnívoros, segundo os critérios da pesquisa, enquanto gorilas, orangotangos e chimpanzés são herbívoros ou onívoros. Por isso a gente se desenvolveu mais que os nossos primos na cadeia evolutiva. Outro estudo aqui. Assim eram algumas frutas e vegetais no passado, antes da intervenção humana. Nossa, essa matéria é muito legal. Então ela compara como que eram as frutas lá atrás em relação à fruta que você acha hoje lá no supermercado, lá no hortifruti, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Isso daqui, ó. Quando você vai no supermercado, você encontra a banana desse jeito. Mas olha como que era a banana lá no início, olha só. As frutas ancestrais da banana datam de 10.000 a 6.500 anos atrás, a partir do achado de fitólitos de bananas do sítio arqueológico do Pântano de Cook. Hoje a banana é uma fruta doce e cremosa, mas houveram muitas mudanças e aperfeiçoamento para que agradasse tantos paladares. Uma mudança bem evidente foi a ausência das sementes, o que de fato dificultava a sua ingestão. Tá aqui, gente. Hoje ela é bem mais doce, totalmente diferente. Aí, as pessoas me perguntam, Luciano, mas fruta? O homem da era paleolítica comia. Sim, ele comia essa banana aqui, ó. Não essa que é docinha que você encontra lá e que acaba com a tua saúde. Que aumenta a tua glicemia. Né? É essa a diferença. Vamos lá.
Olha só, esse daqui só a berinjela. Olha a berinjela hoje. Olha como que ela era originalmente. Totalmente diferente. Também foi modificada. Você acha que você come produto natural da natureza como ela é quando você consome vegetais? Olha só. Olha a cenoura docinha, né? Essas são as cenouras originais, é desse jeito, ó. Foram domesticadas na Ásia Central a partir do ano de 900, né? Antes de Cristo. Eram roxas e amareladas, quer dizer, tudo foi modificado. Tá tudo fora da natureza. Por isso os vegetais de hoje não servem como serviam para o Paleolítico, que só os consumia quando não encontrava carne. Vamos lá. Olha a melancia. Nessa pintura do século 17, olha como que ela era. Não era essa vermelhona toda doce que a gente conhece. Você não come as frutas originais, você come verdadeiros depósitos de açúcares de frutas, que é a frutose. Por isso que traz tantos problemas. Por exemplo, frutose está ligado à insuficiência renal. Frutose, estudos já mostraram isso, já revelei aqui no canal. Frutose está ligado diretamente à gordura no fígado, que muitos médicos desatualizados de forma estúpida dizem que é no consumo de gordura de carne. Tá tudo errado. Vamos lá, olha o milho. Como que o milho era antigamente, olha o milho hoje. Não tem nada a ver. O repolho. O que tem a ver esse repolho original com esse daqui? Que, aliás, não sei se você sabe, brócolis. Brócolis não existe. Brócolis é um vegetal que foi criado. E não existia na natureza. Então a gente vai falar sobre isso num vídeo só sobre brócolis. Vamos lá.